A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, né? Essa é uma leitura cronológica. Você não se esqueça de se inscrever para ajudar no crescimento do canal, né? Para alcançar assim, mais pessoas. Estamos no livro de Números. Números fala mais sobre como a repetição das leis, quais são os rituais, né, como festas, como deve ser a vida dos levitas, né, aqueles que são separados para Deus, e assim por diante. Ontem eu acho que até comentei em relação à festa da Páscoa, né? Então, por coincidência, hoje o capítulo 9 fala exatamente sobre isso, a celebração da Páscoa no Sinai, né? A Páscoa ela foi celebrada a primeira vez lá no Egito, quando Deus mandou o Espírito Vingador para matar todos os primogênitos. Ele pediu para que os israelitas marcassem suas portas com o sangue do cordeiro. E assim, quando o Espírito Vingador passasse e visse o sangue, sabia que ali não poderia entrar. Então, a Páscoa significa passagem, né? É isso que significa a Páscoa. E aí, a primeira festa que foi celebrada depois que saíram no exército do Egito, assim que chegaram no deserto, se eu não me engano, foi a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída na terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa ao seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães sem fermento e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpado, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado.
E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Só uma diferença aqui. Ele está fazendo a diferença entre o imundo e o limpo, né? Porque o limpo, ou aquele que está na cidade, ele comemora a Páscoa no primeiro mês, né? Já aquele que está imundo ou o que está em viagem, ele comemora a Páscoa no segundo mês. Então a gente vê aí duas datas, né, para comemoração da Páscoa. Por quê? Para que não fique sem celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é um momento muito importante na vida dos israelitas, porque foi a libertação do Egito, né? Foi ali o livramento da prisão, vamos dizer assim, né? Foi um livramento das mãos dos egípcios. Então a Páscoa foi como se diz assim, o próprio nome diz, a passagem, né? Foi a passagem que livrou os israelitas do Egito. Então tem que ser comemorada. É uma vitória imensa, né? Esse feito foi um feito muito grande, né? Então tem que ser comemorado. Então, se não pôde comemorar na data correta, tem uma outra data para que se possa ser comemorada, né? Aí, a partir do versículo 15, e no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem passava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se levantava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, levantando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, mas levantando-se ela, partiam, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor se partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor pela mão de Moisés. Deus deixou claramente ali, dizendo que este é o meu sinal, né? A coluna de fogo e a coluna de nuvem. Então, ali, quando uma das duas se movia, quer dizer que o povo devia segui-la, né? Quando elas paravam, quer dizer que o povo deveria se assentar, né? Montar o arraial ali. E sempre todos obedecendo, obviamente, a palavra do Senhor. Já no capítulo 10, as duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, porque elas te servirão para a convocação da congregação e para a participação dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo a tocardes, então partirão os arraiais
que estão acampados do lado do Oriente. Imagina só, era uma multidão, né? E como fazer para avisar que toda a congregação deveria se reunir em frente ao tabernáculo? Então Deus preparou, pediu para que preparasse as cornetas, né? As trombetas, na realidade, né? Porque o som das trombetas todos ouviriam. E cada som significava alguma coisa, seja toda a congregação para se reunir, sejam apenas os sacerdotes, sejam apenas os anciãos. E aqui ele estava explicando o que cada um queria dizer, né? Aí, a partir do versículo 8, né? E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Somente os levitas tinham autorização para tocar as trombetas, né? Ninguém mais poderia tocar. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o vosso Senhor haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Nossa, que maravilha, né? Ali as trombetas lembrando ao Senhor que o seu povo está lutando a favor dele, vamos dizer assim, né? Na realidade é Deus que luta a nosso favor, mas só é uma maneira de dizer, né? Deus, obviamente, sempre se lembra de todos os seus filhos, a gente não precisa lembrá-lo, né? Isso é só como se diz assim, é só uma maneira para achar que nós estamos chamando a atenção do Senhor, né? É só uma maneira psicológica, vamos dizer assim, para mexer no nosso psicológico, para nós acharmos que realmente estamos chamando a atenção do Senhor. Mas Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, né? Então ele sabe de todas as coisas, inclusive ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo de entrar em nossos pensamentos, né? E a gente continua no versículo 10: semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí os israelitas partem do Sinai, né, a partir do versículo 11. E aconteceu no segundo ano, no mês, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Amidabe. E sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael. Aí aqui fala sobre a ordem que partiu cada um, porque quando partisse o exército, eram 12 tribos, lembra, né? E os levitas. Os levitas, eles iam primeiro, eles iam à frente com a Arca da Aliança. Aqui não, acho que aqui ainda não tinha a Arca da Aliança. Eles iam primeiro com as trombetas, né? Avisando que o povo de Deus ia chegando, e tinha uma ordem das tribos, né? Então, cada tribo tinha a sua bandeira, tinha o cabeça da tribo, né, que era o chefe da tribo, ele ia à frente e todo o seu exército ia atrás. Então, tinha a ordem de cada tribo para ir, né? Não podiam mudar essa ordem. E todas as vezes que fossem a batalha, todas as vezes que fossem simplesmente sair de um lugar para outro, era sempre essa ordem. E isso foi mandado por Deus para seguir essa ordem, né? Então eles seguiam. Aí por isso que eu estou pulando algumas coisas aqui, porque para a gente não tem necessidade de saber exatamente sobre essa ordem. Então a gente começa a ler aqui a partir do versículo 29. Então, aí 28. Estas eram as jornadas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés:
nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor o caminho de 3 dias e a arca da aliança. Ah, já tinha a arca da aliança, tá vendo? A cabecinha não tá funcionando muito bem. Do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Imagina só, né? Então, olha só o que Moisés dizia: quando a coluna a coluna ou de fogo ou de nuvem, né? Quando ela pousava, ou seja, todo o arraial tinha que se assentar, né? Montar novamente o arraial, tinha que pousar ali. Então Moisés dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ou seja, eram realmente muitas pessoas, eram milhares de pessoas ali, né? E isso é uma coisa tremenda. Eu não me lembro quantos eram que saiu do Egito, mas isso foi crescendo, porque ao longo do tempo ali, as mulheres obviamente foram engravidando, aquelas pessoas foram envelhecendo, os adolescentes e as crianças foram crescendo, e as pessoas foram se casando, foram tendo filhos, e ali, obviamente, foram crescendo, foi crescendo a quantidade de pessoas, né? E quando se fala e normalmente quando se fala no censo, né, que é a numeração das pessoas, né, a quantidade de pessoas, eles normalmente só falam homens de 20 anos acima, né, que é o que é considerado capazes para o exército. Agora, aqui, quando ele fala milhares de israelitas, aqui ele já fala de todo o povo, porque ali todo o povo estava ali esperando a volta do Senhor, porque era exatamente ali que Deus pediu para que se assentasse, né? E sempre eu me alegro em quando, no momento em que leio, quando o Senhor falou a Moisés, né? Imagina que maravilha o Senhor falar diretamente assim a pessoa, né? Hoje ainda existe isso, é muito pouco, infelizmente, mas não por culpa de Deus, né? Por culpa nossa mesmo, porque infelizmente a gente acaba ainda muito afastado de Deus, né? Nós temos que nos dedicar muito mais. Deus é merecedor de muito, muito, muito mais, né? O que a gente faz não é nem 0,0001% do que ele merece, né? Afinal de contas, tudo que nós temos é dele, né? Até a própria vida pertence a ele, né? Se não fosse ele, nós não estaríamos por aqui. E eu tenho orgulho em dizer que até aqui ele me sustentou e continua me sustentando. Então, é maravilhoso poder sempre estar na presença do Senhor. E sempre quando estamos na presença do Senhor, por mais dificuldade que a gente passe, por mais tribulações que a gente passe, a gente tem certeza da vitória, né? A gente tem certeza de que aquilo tudo irá passar. E assim, não adianta falar também que a gente não se preocupa, porque somos seres humanos, lógico que a gente se preocupa. É, pelo menos eu me preocupo, eu sou mortal, né? Eu sou carne. Não tem jeito, não tem como não se preocupar. Somos humanos. Mas a gente tem a certeza da vitória, né? A gente tem a certeza de que tudo dará certo, de que no final das contas, né, ele veio para nos redimir, para nos conceder a vitória, né? E o principal, né, o nosso galardão não está aqui nessa terra, né? O nosso galardão
está na terra que Ele fez para a gente desde o início. E nós ansiamos para que a gente volte para esse lugar tão maravilhoso. Então é por isso que desde já nós temos que cumprir o nosso papel, que é andar em direção ao Senhor, é procurar fazer o que é certo, é procurar ajudar as pessoas, é procurar purificar o coração, que é o mais importante, né? Porque não adianta nada você estar ajudando alguém e dentro do seu coração ser puras trevas, né? Aí você acha que você está ajudando para ganhar um cantinho no céu, como dizem aí, comprar um cantinho no céu, mas o seu coração é cheio de trevas, né? Nós temos que ser luzes, né? Nós temos que ser luzes. Então, a nossa luz, né, que é a luz que vem de Deus, ela tem que refletir e acabar com essas trevas, né? Então, se o seu coração, se você está sentindo que o seu coração, que a treva está entrando aí, clame por Deus, clame imediatamente por Deus, para que essa luz do Senhor emane dentro de ti e acabe de uma vez por todas com essas trevas, porque aquele que anda no Senhor clareia tudo, né? Clareia tudo à sua volta e acaba com toda a escuridão. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, por tuas palavras, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-o de tudo que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, Senhor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.